Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula de anatomia aplicada. E o tema da aula de hoje é a anatomia da região glútea. Porém, antes de abordarmos de fato a anatomia dessa região propriamente dita, faço um questionamento. Qual região do membro inferior é responsável por movimentos de flexão e qual região é responsável por movimentos de extensão? Isso acontece porque lá no membro superior, os compartimentos anteriores, ou seja, os músculos da região anterior do braço, os músculos da região anterior do antebraço, eles são responsáveis, via de regra, por movimentos flexores, enquanto que os músculos da região posterior, tanto do braço quanto do antebraço, são responsáveis por movimentos extensores. Isso no membro superior. Aqui agora, no membro inferior, é o contrário. Os músculos da região anterior, da coxa e da perna, são responsáveis por movimentos de extensão, enquanto que os músculos da região posterior, da coxa e da perna, por exemplo, são responsáveis agora por movimentos de flexão, ou seja, o contrário do que acontece lá no membro superior. Então, os músculos da coxa, eles vão fazer a flexão ou extensão da perna, enquanto que os músculos da perna serão responsáveis pelos movimentos de flexão ou extensão do pé, ok? Partindo então de fato para a região glútea, logo de início, mais superficialmente, nós encontramos o grande músculo conhecido como glúteo máximo. E logo acima desse glúteo máximo, nós encontramos a aponeurose glútea. Vale lembrar que uma das características dos músculos, é eles serem denominados através do seu tamanho. E aqui tem um exemplo claro, no caso do músculo glúteo, Por quê? Porque existe o glúteo máximo, o glúteo médio, profundamente em relação ao máximo, e profundamente em relação ao médio, existe o músculo glúteo mínimo, ou seja, essa classificação, essa denominação é de acordo com o seu tamanho. Então, superficialmente na região glútea, nós encontramos o grande músculo glúteo máximo. Se fizermos a dissecação desse músculo, nós encontraremos agora o músculo glúteo médio. Logo intrinsecamente e profundamente em relação ao glúteo médio, nós encontramos agora o músculo glúteo mínimo. Então, são os três músculos glúteos, ok? Porém, existem outros músculos na região glútea, que são eles: o músculo piriforme. Logo abaixo do músculo piriforme existe o músculo gêmeo superior, e aí logo abaixo, ou seja, mais inferiormente em relação ao músculo gêmeo superior, existe o músculo obturador interno, ok? Então, piriforme, gêmeo superior, obturador interno. Inferiormente em relação ao obturador interno, nós encontraremos o gêmeo inferior. E abaixo do gêmeo inferior, para finalizar a região glútea, nós encontramos o músculo quadrado da coxa, ou seja, o músculo mais superficial, glúteo máximo. Retirei o glúteo máximo, enxergo o glúteo médio. Intrinsecamente ao glúteo médio e profundamente em relação a ele, encontramos o glúteo mínimo. Abaixo dos músculos glúteos, nós encontraremos o músculo piriforme. Logo abaixo do piriforme, o gêmeo superior. Abaixo do gêmeo superior, o obturador interno, depois o gêmeo inferior e, por último, o músculo quadrado da coxa. Vale salientar aqui que existe um mini espaço entre o músculo piriforme e o músculo gêmeo superior. Nesse espaço é justamente por onde sairá a raiz do nervo isquiático, também conhecido como nervo ciático, que é o maior nervo em comprimento do corpo humano, sendo responsável pela inervação dos músculos da região posterior da coxa. Vale lembrar que o nervo isquiático ou ciático, ele é formado pelo nervo tibial e pelo nervo fibular comum. E aí ele é formado e emerge entre o músculo piriforme e o músculo gêmeo superior. E já sobre o ponto de vista da vascularização, as duas principais artérias que irrigarão esses músculos da região glútea serão justamente a artéria glútea superior e a artéria glútea inferior. Ambas essas artérias
são ramificações da artéria ilíaca interna. Vamos fazer aquela revisão. Nós temos a aorta ascendente e depois o arco da aorta, né? Lá na região torácica. Depois do arco da aorta, teremos a grande aorta descendente. Primeiro a sua porção torácica, que é aquela porção supradiafragmática, e depois a porção infradiafragmática, ou seja, a porção abdominal da artéria aorta. Quando essa aorta abdominal chega na região anterior à quarta vértebra lombar, ela vai se bifurcar em artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. As artérias ilíacas comuns, por sua vez, também se bifurcam em artéria ilíaca externa, que é responsável, via de regra, pela irrigação do membro inferior a partir da coxa, ok? E a artéria ilíaca interna, que é a artéria responsável pela irrigação de toda a região pélvica e da região glútea. E é justamente da artéria ilíaca interna que sairá, dentre outros ramos arteriais, as artérias glúteas, superior e inferior. Então percebam aqui nessa imagem, né, numa vista posterior, entre todo aquele grupamento muscular que nós acabamos de ver, a artéria glútea superior, irrigando essa parte mais superior da região glútea, e a artéria glútea inferior, auxiliando nessa irrigação da região mais inferior, obviamente, como o próprio nome diz, da região glútea, ok? Em relação à inervação da região glútea, vale salientar que os nervos relacionados a essa região, eles são ramificações nervosas que sairão, né, se originarão a partir do plexo lombosacral. O que é isso? Plexo lombosacral. O que acontece é que a nossa medula espinal, ela vai formar, né, o plexo braquial aqui na região cervical, entre os músculos escalenos, e o plexo lombar e o plexo sacral. Ou seja, um conjunto de raízes nervosas que ajudarão na formação dos nervos espinais, dos nervos periféricos. E o que acontece é que esse plexo, ou seja, esse conjunto de nervos, tanto da região lombar quanto da região sacral, eles vão se unindo, formando um grande plexo lombosacral. Percebam nessa outra imagem. Tem uma parte mais amarela e uma parte mais esverdeada. Percebam que essas ramificações, tanto amarela quanto esverdeadas, elas confluem em uma única direção, formando, na verdade, né, um nervo único, mais grosseiro, aqui nessa parte mais inferior, que é justamente o nervo ciático ou isquiático, né, aquele nervo responsável pela irrigação da região posterior da coxa. E aí o que acontece é que essa parte em verde do nervo isquiático, ele é formado pelo nervo tibial, enquanto que essa parte amarela é formada, né, pelo nervo fibular comum, ok? E aí o nervo fibular comum e o nervo tibial, eles se encontram, se juntam, são envolvidos por uma bainha, e aí como eles se unem e são envolvidos por uma bainha, acaba formando visualmente um nervo único, que é justamente o nervo ciático. E aí esse nervo vai descender, né, vai descendo através da região posterior da coxa. Quando esse nervo chega lá na região da fossa poplítea, que é aquela região posterior do joelho, esse nervo vai se ramificar nos próprios nervos tibial e fibular comum. Que na verdade não é que fisicamente existe o nervo ciático, são só o nervo tibial e fibular comum que se unem e são envolvidos. Na fossa poplítea, esse tecido conjuntivo que envolve o tibial e o fibular comum desaparece. Consequentemente, eles se separam, ok? Então aqui no plexo lombosacral é onde acontece a formação do nervo ciático. Então percebam novamente aqui que entre o músculo piriforme, superiormente ao nervo isquiático ou ciático, e entre o músculo gêmeo superior é por onde parte esse nervo, né? O grande nervo ciático, o maior nervo do corpo humano em comprimento. E existe inclusive uma síndrome que é conhecida como síndrome do piriforme, mais comum inclusive em homens que possuem aquela mania de colocar, por exemplo, a carteira com moedas ou objetos mais rígidos na região do bolso, por exemplo, da calça, né, na região posterior. E tem o costume de sentar e ficar amassando, comprimindo esse músculo piriforme. E aí ele pode acabar comprimindo a raiz do nervo isquiático e o paciente sente
toda a sensação de parestesia, de lesão no nervo ciático ou no nervo isquiático. Por quê? Porque o músculo piriforme e o gêmeo superior, eles comprimem a raiz nervosa, no caso desse nervo, né, do ciático, gerando toda a sintomatologia do paciente. Esse quadro é conhecido como síndrome do piriforme. Inclusive, os pacientes já podem nascer com um menor espaço, né, como se fosse algo congênito deles, uma característica própria desses pacientes, que eles já nascem com o músculo piriforme muito próximo ao músculo gêmeo superior, ou seja, já tem uma tendência à compressão do nervo ciático ou isquiático, tanto faz, que é o nervo responsável pela inervação da região posterior da nossa coxa, ok? Então essa foi a nossa aula sobre anatomia da região glútea. Espero que tenham gostado e até a próxima.